Analisar as causas de uma não conformidade às vezes é complicado, ou talvez você utiliza ferramentas que não te levam na causa raiz, ou às vezes você tenta e não consegue sair do lugar. Eu vou compartilhar aqui uma dica legal de como utilizar os 5 porquês para analisar as causas e você encontrar a causa raiz de uma maneira efetiva. Fica aí nesse vídeo que a gente já conversa. Olá, meu nome é Rodolfo Paludeto e eu estarei aqui com você com o objetivo de compartilhar um pouquinho da minha experiência, do meu dia a dia, de como que eu utilizo ferramentas para analisar causas de ocorrências. Hoje, exclusivamente, a gente vai falar dos 5 porquês, uma ferramenta simples, muito simples, mas muito poderosa, que vai te ajudar e me ajuda muito nesse processo. Antes de mais nada, quero cumprir o protocolo, pedir que você, se você não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o seu like se você gostar do vídeo, que deixe o seu comentário, a sua dúvida, se você quiser alguma informação complementar, eu vou adorar compartilhar mais informações, eu vou adorar responder a sua pergunta. Esse é o meu objetivo aqui com esse canal, compartilhar informação realmente e que essa informação seja útil. Então, compartilhe com seus amigos, com o pessoal aí da qualidade, com o pessoal da organização, enfim, com quem trabalha com não conformidades, que eu tenho certeza que vai poder nos ajudar. Bom, eu vou falar dos 5 porquês. Nem sempre analisar a causa é algo natural. Às vezes a gente fica fazendo, eu tenho que analisar a causa por causa do requisito lá da 9, ou da 14, da 45, enfim, do requisito da norma, que se eu não analisar a causa em um problema que é crítico, eu não vou estar cumprindo o requisito, então eu corro risco. Quero dizer que isso está errado. Você não faz isso para cumprir requisitos, você faz isso para melhorar, você faz isso para encontrar a causa raiz, para tomar ações corretivas realmente. E esse é o nosso objetivo, né? Eu sempre digo que encontrar uma não conformidade é uma oportunidade de evoluir, então a gente tem que comemorar. E não simplesmente, meu Deus, encontrei uma não conformidade, o que eu faço? Não, comemore, vibre, isso é importante, isso faz com que a gente evolua. Parece um paradoxo, mas como assim? Uma não conformidade eu tenho que comemorar? Eu tô falando que se a gente cumprir com os procedimentos, se a gente fizer realmente o objetivo, que é buscar excelência todos os dias, a melhoria contínua, encontrar um problema significa que eu não vou falhar mais, porque eu vou resolver ele. Então significa que eu estou mais próximo do meu objetivo, que eu estou mais próximo da busca contínua pela excelência. É óbvio que se eu não resolver o meu problema, de nada vai adiantar. Então a gente também tem que ter bem claro isso. Mas sim, utiliza a não conformidade como ferramenta de melhoria, utiliza a não conformidade como algo que te aproxima do seu objetivo, que as coisas vão acontecer de uma maneira mais natural e mais efetiva. Então, eu vou compartilhar utilizando os 5 porquês. Vamos lá para o meu Instagram, Instagram @paludeto. Inclusive, se você não me segue, por favor, me segue lá. Tem vários posts legais relacionados a ferramentas, enfim, relacionados a frases. A gente vai falar sobre alguns pensadores, os gurus da qualidade. A gente vai falar de diversas outras questões, mas hoje a gente vai falar de como analisar as causas utilizando os 5 porquês. Eu adoro essa ferramenta. Deixa eu melhorar aqui para a gente conversar. Então, o que é essa ferramenta? O que ela proporciona? Vamos lá. Nada mais é do que os 5 porquês, uma ferramenta, um método, um modelo de como encontrar a causa raiz. Ela é muito simples, né? A gente sempre fala, mas e por que disso? E por que daquilo? Né? As crianças têm instalados, nós temos instalados desde criança essa metodologia, sempre perguntar por que disso, por que daquilo, por que. E isso parece simples, parece tolo, parece, mas será que vai me levar? E vai, é poderosa demais. Pela simplicidade, ela me aproxima demais da causa raiz. Criado por Toyota e, enfim, o fundador da Toyota, como diversas outras ferramentas. Vamos entender um pouquinho mais. A aplicação dessa ferramenta é muito simples, porque nada mais é do que perguntar de uma maneira interligada o porquê que as coisas estão acontecendo, ou porquê que isso aconteceu, sempre de uma maneira vinculada. Às vezes eu cometo a falha, eu até vou falar lá na frente, de responder 5 perguntas que não têm ligação, que elas não estão diretamente ligadas, e isso pode ser um problema. Eu posso ter diversas possibilidades, sim, diversas possíveis origens de uma causa, mas a partir daí eu tenho que desdobrar ela, né, com outros porquês, ou se isso acontecer, talvez outra ferramenta seja mais indicada. Então a aplicação dos 5 porquês nada mais é do que colocar uma pergunta em cima da outra. Mas Rodolfo, eu preciso usar os 5?
Não, é só um direcionamento. Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. Vai depender da sua situação, vai depender do seu problema, vai depender da sua realidade. Tá? Então, não se limite aos números. Né? Faça de acordo com o que você entenda que seja o mais adequado. A grande vantagem de utilizar os 5 porquês é porque ele tira um pouquinho da obviedade. Às vezes a gente, já na hora que vem um problema, a gente já tem a tendência de falar, eu sei por que isso aconteceu. Isso aconteceu por causa daquilo. Mas isso pode ser, a gente, sim, se eu conheço o processo, eu posso ter a causa raiz já diretamente, mas é importante utilizar o método para verificar se eu não pulei nenhuma etapa ou verificar se eu não fui, se realmente aquilo que eu achava é a causa raiz mesmo. Então, muito cuidado, que talvez por ela ser tão simples, às vezes a gente não valoriza e não utiliza ela da maneira adequada. Tá? Normalmente as pessoas dizem que no primeiro porquê a gente tem um sintoma, no segundo porquê a gente tem uma desculpa, no terceiro a gente tem um culpado, no quarto uma causa e no quinto uma causa raiz. Eu coloquei isso aqui simplesmente para a gente entender um pouquinho algumas coisas, mas não significa que no quinto eu já vou ter a causa raiz realmente, nem necessariamente que no terceiro eu vou ter um culpado. É importante a gente entender que quando eu vou analisar uma causa, a causa raiz de um problema jamais é falha humana. Eu sempre digo também que toda falha humana é proveniente de uma falha de processo. O que isso significa? Que as pessoas vão falhar, obviamente, mas essa falha só está passando adiante ou chegando no meu cliente ou no meu cliente interno em si, porque o meu processo não está adaptado da maneira adequada. Então, eu não tenho que buscar culpado, eu não tenho que buscar desculpa, eu tenho que buscar a causa raiz. E a causa raiz sempre está vinculada a alguma coisa do meu processo. Mas já me perguntam, mas Rodolfo, as pessoas falham e enfim, sim, as pessoas falham, mas eu tenho que estabelecer estratégias para mitigar ao máximo que essas falhas atinjam ou ocorram ou impactem o meu cliente em si. Então o meu processo tem que estar adaptado dessa forma. Então se eu tenho uma incidência de falha humana naquele processo, eu tenho que adaptar ele de uma maneira que ele não ocorra novamente. Vamos então um exemplo prático. Inclusive, eu estou utilizando o mesmo exemplo do outro vídeo, vou deixar aqui linkado, onde eu falo da descrição da não conformidade, né? Um insight básico para análise de causa é a descrição adequada. Às vezes uma descrição inadequada vai me levar para um caminho totalmente errado, então muito cuidado, a descrição tem que estar adequada. Então vai estar um vídeo aqui de como eu faço as descrições das não conformidades, como que eu realizo esse processo que vai te ajudar muito nessa estratégia. Porque realmente me ajuda, porque descrever as não conformidades adequadamente às vezes é um problema. Mas vamos lá então. O problema é, produtos químicos de características incompatíveis foram armazenados inadequadamente. Como é que eu começo? Então por que os produtos químicos foram armazenados inadequadamente? Olha lá, porque eles foram armazenados de maneira diferente do especificado no procedimento. Tá, mas por que eles foram armazenados diferente do procedimento? Porque os responsáveis pela armazenagem não tinham conhecimento do procedimento. Opa, mas por que eles não tinham conhecimento do procedimento? Porque eles estão na etapa de experiência e não foram treinados sobre os requisitos do SGQ e dos procedimentos aplicáveis em seu processo. Opa, mas por que não aconteceu isso? Porque não havia um processo estruturado para a integração de novos colaboradores, contemplando todos os treinamentos necessários e definição de responsáveis para tal situação. Mas por que isso não aconteceu? Porque não havia sido verificada essa necessidade. Então tá vendo que a gente desmembrou e vinculou uma pergunta com uma resposta. Isso foi gerando e foi desmembrando esse caminho. Tá? Alguns cuidados. Eu poderia aqui seguir com outras possíveis causas? Poderia parar em uma maneira, talvez numa causa anterior? Poderia. A dica que eu dou é a seguinte. Eu vou parar em qual causa? Se eu acredito que se eu tomar ação sobre essa causa, eu vou reduzir a probabilidade dela acontecer ou desse problema acontecer, se a resposta for sim, talvez eu possa parar ali. Então, uma dica. Mas Rodolfo, e eu sei que podem ter outras coisas na frente. Não, calma. Vamos dar um passo de cada vez, né? Uma atividade em cada momento, né? Prioridade agora é o objetivo. Não adianta eu tentar fazer tudo
né, agora. Então, cada fase, né, cada etapa em seu momento. Então, se você acredita que tomar ação sobre aquilo vai resolver um problema ou vai reduzir a probabilidade dele acontecer, excelente, faz isso. Claro que você tem que pensar de maneira estratégica e não trocar a pessoa, vai resolver? Não, trocar não resolve ninguém. Mandar uma advertência não resolve quase que nada, então eu tenho que modificar. Claro que cultura faz parte, às vezes uma causa raiz tem por origem problemas culturais. E sim, eu tenho que agir nas pessoas, agir, né, nos processos, adequar as minhas questões, mas pense sempre de uma maneira adequada, com a razão, que isso vai te gerar os resultados que você precisa. Cuidados. Primeiro, nunca tenta fazer um 5 porquês ou fazer uma análise de causa, na verdade, sozinho. Isso pode te limitar. Sempre é bom utilizar várias visões, né? Sempre mais pessoas, mais modos de pensar vão agregar. Mas, Rodolfo, se eu quiser fazer sozinho, eu posso? Pode, mas não gosto. Acho que quando você junta várias pessoas, né, conforme eu falei, com várias visões diferentes, o resultado pode ser melhor. E é isso que a gente espera. Cuida da descrição da não conformidade, cuida demais. Às vezes uma descrição errada vai te levar para um caminho incorreto, então isso não adianta nem você analisar a causa de algo que você não entendeu, tá? Isso é importante. Sempre vincule, né, uma pergunta com a resposta anterior, não tenta fazer coisas aleatórias. Se você tiver diversas origens diferentes dessa não conformidade, dessa causa, desmembre cada uma de uma maneira vinculada, isso vai gerar os resultados. E também não se prenda ao número 5, pode ser menos, pode ser mais, de acordo com a sua realidade. Gostou do post lá no Instagram? Gostou do vídeo? Espero que sim. Espero que tenha contribuído de alguma maneira, espero que tenha feito sentido. Vou compartilhar diversas outras questões, mas se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui. Inclusive, mais uma vez, só para lembrar, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixa o seu like, comenta que vou gostar demais de poder compartilhar informação que realmente seja útil para você. Legal? Então a gente fica por aqui, até o próximo vídeo.